é a nossa reflexão de hoje. A agonia do morto. Satanás torturava o coração de Jesus com cruéis tentações. Irmãos, quando nós vemos cenas como estas, nós pensamos que o sofrimento de Cristo foi um sofrimento por causa dos açoites. Foram as dores dos açoites. Foram as dores da coroa de espinho. Mas a agonia no horto, a angústia do horto, não era só por causa dos açoites. Porque a maior agonia de Cristo, ele sofreu antes dos açoites. O Salvador não podia enxergar além do sepulcro. Quando Jesus terminou aquela ceia, a Bíblia diz que ele deu orientações naquela ceia, e ele disse aos discípulos: nunca mais comeremos juntos, até que possamos comer juntos no reino eterno. E ali ele se dirigiu para o Getsemane, cantando um hino de louvor. E a maior agonia de Cristo, ele sofreu no Getsemane, antes de se entregar para ser açoitado. Então, quando a gente vê as cenas dos açoites, a gente acha que o sofrimento de Cristo foi aquele sofrimento da pressão, dos açoites, do maltrato. Não, irmãos. O que Cristo sofreu no corpo, na pele, na carne, qualquer pessoa suporta. Mas a agonia foi no horto, foi antes dos açoites. Porque Satanás o torturava com tentações para ele desistir. A esperança não lhe apresentava a saída da sepultura como um vencedor. E nem ele podia ver se seu sacrifício ia ser aceito pelo Pai. Quando Jesus saiu da Santa Ceia, irmãos, daquela última ceia, e dirigiu-se para o Getsemane, ali onde ele suou sangue, onde o seu suor se transformou em sangue, foi ali o sofrimento maior, porque ele não sabia se o seu sacrifício seria aceito. Ele temia que o pecado fosse tão ofensivo a Deus, que sua separação tivesse que ser eterna. Cristo sentiu a angústia que o pecador não arrependido experimentará quando a misericórdia de Deus deixar essa raça culpada. Irmãos, todas as coisas que você sofrer, todas as coisas que viermos a sofrer, a misericórdia de Deus ainda reina na humanidade. Glória a Deus. Porque a angústia que Jesus sofreu no Getsemane é o que o pecador não arrependido vai sofrer quando a misericórdia deixar de agir na humanidade. Ninguém sabe o que é sofrer. Ninguém. Sofrer, irmãos, é quando a misericórdia de Deus se retirar. É quando a graça fechar a porta. Aqueles que não se arrependeram e que não se entregaram a Deus, eles vão saber o que é sofrer. Foi a sensação do pecado trazendo a ele a ira de Deus, a ira que Deus tem contra o pecado, que tornou tão amargo o cálice que Cristo bebeu. O que tornou o cálice amargo foi o peso da ira de Deus contra o pecado. Irmãos, quando todos os pecados de todo mundo estavam sobre Jesus, estava sobre ele a ira de Deus. Jesus sabia muito bem que o pecado é averso à natureza de Deus.
Ele, como substituto do ser humano, se tornou o portador do pecado em toda a humanidade. Isso fez o cálice tornar-se amargo. E foi isso que rompeu o coração do Filho de Deus. A morte de Cristo não foi por causa da cruz, não foi por causa dos açoites. A morte de Cristo foi porque o coração dele estourou, explodiu, rasgou-se dentro dele. Jesus experimentou a ira de Deus. A ira que Deus tem para derramar sobre os ímpios quando a porta da graça fechar. Ninguém, irmãos, nenhuma mente humana pode imaginar o que Jesus sofreu por toda a humanidade. Ao sobreviver a angústia da alma, o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corria até o chão. As árvores daquele horto, os ciprestes, as palmeiras, foram as silenciosas testemunhas da sua angústia. Porque vocês sabem e lembram que os discípulos que foram convidados por Jesus para lhe fazer companhia nessa hora, Jesus chamou aqueles mais íntimos e disse: fiquem comigo, vigiem comigo. Essa hora é uma hora terrível. Chegou o momento das trevas. Vigiem comigo. E o que os discípulos fizeram? Dormiram. E quando o suor de Jesus se torna em sangue, somente as árvores assistem. Dos folhudos ramos caía denso orvalho naquela noite sobre o corpo prostrado, como se a própria natureza chorasse pelo seu autor, sozinho, agonizante nas trevas. A própria natureza gotejava orvalho das árvores sobre o seu corpo. Pouco tempo antes, lá na ceia, Jesus se mostrava vigoroso como um cedro, resistindo toda a tempestade da oposição que desencadeava-se contra ele, na fúria das vontades obstinadas dos corações cheios de maldade, da sutileza que em vão lutaram para destruí-lo. Apresentara-se em divina majestade como Filho de Deus. Irmãos, quantas vezes Jesus se sobressai da maldade humana, da maldade dos demônios, das investidas que o inimigo fez contra ele. Em algum momento, os judeus se reuniram com pedras para apedrejá-lo no templo. E Jesus some da presença deles. Em outro momento, Jesus estava no barco em alto mar e veio uma tempestade e Jesus levantou-se no barco e disse: calma, e o mar se aquietou. A natureza reconhecendo que ele era o Filho de Deus. Os demônios que vieram naqueles processos, quando viram Jesus, disseram: tu és o Filho de Deus, por que vieste aqui nos perturbar? Então, com essa autoridade que Jesus tinha, irmãos, ele se apresenta como um com Deus, o Pai. Em algum momento, Jesus disse aos discípulos: quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Só que agora, irmãos, havendo conquistado a cada passo a vitória sobre os poderes das trevas, como já glorificado, asseverara ter unidade com Deus, porque ele disse aos discípulos: eu e o Pai somos um, com firmes assentos entoara seus cânticos de louvor. Ele cantou quando saiu da ceia até chegar no Getsemane.
Nós aprendemos uma grande lição aqui. Quando vier a angústia, cante um hino de louvor. Quando estiver depressivo, cante um hino de louvor. O Desejado de Todas as Nações, na página 506, diz que quando as pessoas estavam tristes perto dele, fracassadas, derrotadas, com problemas financeiros ou com falta de alimento mesmo, pois a situação no tempo de Cristo não era boa. O comentário do Espírito Santo diz que ele erguia a voz no louvor. E o louvor que ele cantava acalmava as pessoas angustiadas. Parecia alimento no estômago dos ouvintes. As pessoas ficavam felizes em ouvir os louvores que ele entoava. Mas agora chegara a hora das trevas. Os discípulos viram o rosto dele manchado com o suor sanguinolento da agonia e encheram-se de terror. Quando ele volta para onde estão os discípulos e os discípulos estão dormindo, ele diz: não pudestes vigiar comigo nem uma hora. Jesus tinha passado 1 hora de joelho, prostrado, e os discípulos dormiram. Mas eles viram que o rosto dele estava ensanguentado. O seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de todos os filhos dos homens. Ninguém nunca ficou tão desfigurado. Abra a Bíblia, Isaías 52, 14, e confirme a profecia dada por Isaías 600 anos antes, que essa seria a sua aparência. Está escrito, Isaías 52, 14, essa seria a sua aparência, a mais desfigurada entre todos os filhos dos homens. Isaías 52, 14. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Cristo vê que os transgressores da lei, se forem deixados em si mesmos, perecerão. Cristo vê o desamparo do homem. Ele vê o poder do pecado. Ele experimenta as misérias e os ais do mundo condenado estão sobre ele. Contempla-lhe a sorte iminente e decide salvar o homem, custe o que custar para ele. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, Jesus experimentou o peso do pecado de toda a humanidade. E ele viu que se os pecadores forem deixados em si mesmos, todos perecerão. E ele decide salvar o homem, custe o que custar para ele. Essa decisão ele tomou aonde? No céu. No Getsemane, irmãos. No Getsemane. Ali no Getsemane, Jesus poderia ter dito: chega, Pai, eu desisto. Não vale a pena. É muita ingratidão, é muita indiferença. As pessoas continuam não valorizando o meu sacrifício. Mas Jesus olha profeticamente para o futuro e vê milhares e milhares de almas que se rendem ao poder da cruz e que se entregam a Ele. Amém. Amém? Então ele decide salvar a humanidade. E ele contempla um futuro. E esse futuro, irmãos, é hoje. Hoje o Evangelho está sendo pregado. E as pessoas
estão tendo acesso a essa história. As pessoas que contemplam a história de Cristo, eles são transformados à semelhança de Cristo. Amém. Assim como as pessoas que se demoram nas coisas do mal, elas são transformadas à semelhança de Satanás. Irmãos, existem muitas pessoas hoje, adultas, jovens, adolescentes e até crianças, estão cometendo coisas horríveis, estão cometendo barbaridades, atos assombrosos, assassínios, suicídios e violência extrema, motivados por coisas que eles assistem, por coisas que eles veem, por coisas que eles contemplam. Contemplar a história de Cristo nos transforma na semelhança dele. Com assombro, os anjos presenciaram a desesperada agonia do Salvador. Irmãos, você já parou para imaginar o céu assistindo Jesus sozinho no Getsemane, suando sangue, os discípulos dormindo, os judeus preparando uma armadilha para matá-lo, o povo ao longo da história virando as costas, inventando conversa, fazendo piada, desdenhando, blasfemando, zombando, e o céu assistindo. Os exércitos de Deus esconderam o rosto para não ver o espetáculo. A natureza inanimada expressou sua compaixão por seu insultado e agonizante autor. O que aconteceu na hora da morte de Cristo? Porque a gente sabe que do Getsemane ele foi levado, amarrado, porque ele estendeu as mãos para ser amarrado. Um detalhe, quando os guardas chegaram no Getsemane, os discípulos com medo se ajuntaram perto dele e Jesus pergunta aos guardas: a quem buscais? E os guardas disseram: a Jesus o Nazareno. E Jesus disse: sou eu. Quando Jesus disse: sou eu, o que aconteceu com os guardas? Todos caíram por terra. Jesus já tinha saído do Getsemane, já tinha saído do seu momento de angústia. Todo o poder do céu e na terra e todo o universo estava sobre os ombros de Cristo. E quando ele pronuncia a palavra: sou eu, deixai ir em paz estes, os homens da força armada caem por terra. Jesus podia ter decidido ali mesmo a história da humanidade. E ele podia ter decidido criar novos seres humanos. Se ele tivesse desistido. Mas ele pergunta a segunda vez: a quem buscais? Quando os homens se refazem, se levantam, ficam em pé, ele pergunta de novo: a quem buscais? A quem procuras? E os guardas disseram: a Jesus o Nazareno. E ele disse: já vos disse que sou eu. E ele estende as mãos, e os guardas amarram as suas mãos e o levam para ser açoitado, maltratado, enfim, todo aquele processo que acontece até o momento da cruz. O que aconteceu na hora da morte de Cristo? Você já parou para pensar? Dedique tempo, coloque sua mente, reflita. Ellen White diz que se a gente dedicasse um dia, 1 hora por dia, 1 hora por dia, o dia tem 24. Se a gente dedicasse 1 hora para refletir na morte de Cristo, ninguém pecaria. Nenhum de nós cometeria nenhum pecado. O que aconteceu na hora da morte de Cristo? Abra a Bíblia em Marcos 15. O que aconteceu quando Jesus morreu na cruz? Marcos 15.
que aconteceu quando Jesus morreu na cruz? Verso 37 a 39. Marcos 15, 37 a 39. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. O verso 38 diz: o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. E o 39: o centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. E o que completa esse texto é Mateus 27. Vai lá, Mateus 27, 45, 46, 50 e 51. Vamos ler o 45. Mateus 27, 45. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. O que aconteceu quando Jesus morreu na cruz? Trevas, densas trevas em toda a face da terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E o verso 50 diz: e Jesus, clamando outra vez, com grande voz, expirou. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. O que aconteceu quando Jesus morreu na cruz? Trevas densas em toda a face da terra. Terremoto, pedras que se quebraram, que se partiram. E o verso 52 continua dizendo: túmulos que foram abertos. A natureza celebra esse momento. Naquela densa escuridão, a presença de Deus foi oculta. Irmãos, a maior agonia que um cristão pode sofrer é pensar que Deus o abandonou. Deus fez das trevas a sua habitação e escondeu a sua glória dos humanos. Deus e os seus santos anjos estavam com Cristo na cruz. Amém. Irmãos, o que Jesus sofreu na cruz, o Pai sofreu também. Porque qualquer pai, qualquer mãe sabe que o sofrimento do filho é o seu sofrimento. Muitos de nós, muitas mães, muitos pais dariam qualquer coisa para poupar os filhos de algum sofrimento. O pai estava com o filho na cruz, mas o pai estava envolto em trevas. No entanto, a sua presença não podia ser revelada nem para Cristo, nem para os homens. Porque se a sua glória tivesse irrompido na nuvem densa, todo espectador humano teria morrido. O Pai não podia se revelar para Cristo na cruz, porque estava escrito, Isaías 63, 3. Estava escrito que ele pisaria o lagar sozinho. Jesus tinha que sofrer na cruz como um humano. Irmãos, a nossa vitória como cristão é a vitória de um humano que venceu por nós. Amém. Aleluia, irmãos. Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Jesus venceu na cruz como humano. Ele exerceu o poder até quando ele disse: sou eu. A palavra dele derrubou todos os guardas armados. Mas quando ele se dirige para a cruz, ele não usa nenhum poder. Ele sofre como humano para vencer aonde o humano fracassa, para trazer vitória para o pecador derrotado. Aleluia. Amém. Além disso, naquela terrível hora, Cristo não devia ser confortado com a presença do Pai. Está vendo, irmãos?
Deus estava ali, mas Cristo não podia vê-lo. Pisou o lagar sozinho. Quem gostaria de ler Isaías 63, 3? Pode ler, irmão. O lagar eu o pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor, as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo. Pronto. Porque o pai não se revelou a ele na cruz e não disse: filho, eu estou com você, eu estou aqui. Porque ele precisava pisar o lagar sozinho. Porque quando o inimigo colocar na sua cabeça a tentação de que você é fraco, de que você não melhorou nada, de que você não está crescendo, que para você não tem jeito, quando ele colocar essas tentações na sua mente, o repreenda. Porque você tem um Salvador que venceu por você. Amém. Eu tenho um Salvador que venceu por mim. Amém. Irmãos, naquela hora, Deus ocultou sua presença do seu Filho. Todos os que viram Cristo na cruz, nos seus últimos momentos de sofrimento, se convenceram da sua divindade. Porque ele pediu ao Pai que perdoasse aqueles que estavam lhe maltratando. Porque ele, na hora de morrer, quando ele viu que não tinha mais força física, ele entrega Maria para que João cuidasse dela. Então, o semblante dele era um semblante de paz. E aqui o comentário do Desejado de Todas as Nações diz que aquele rosto, uma vez contemplado pela humanidade, nunca mais seria esquecido. Irmãos, nós só cometemos pecado porque nós esquecemos o rosto de Cristo crucificado. Assim como o rosto de Caim, diante da face de Deus, apresentava a culpa do assassinato do seu irmão, Caim, calado, já confessava o crime. Porque o crime estava na sua face. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, irmãos. Se vocês têm essa experiência, eu acredito que tem. E quando a pessoa está falando uma coisa, você já sabe que ele está mentindo. E às vezes a pessoa não fala nada e você pode imaginar o que a pessoa está pensando. Porque está estampado no semblante da pessoa. E imagine diante de Deus. Assim como o rosto de Caim expressava crime, maldade e ira contra o irmão, assim o rosto de Cristo na cruz, diz aqui o comentário, olha, o rosto de Cristo na cruz expressa inocência, serenidade e bondade. Amém. Sabe por que a gente peca? Sabe por que falamos mal dos outros? E vivemos de fofoca e de maldade? Porque a gente não olha para o rosto de Cristo na cruz. Porque 2 Coríntios 3,18 diz: somos transformados por aquilo que contemplamos. O rosto de Cristo na cruz era o rosto da própria imagem de Deus. Como é Deus? Como você imagina Deus? Deus é como Cristo na cruz. Você tem medo de Deus? Tem medo dos castigos? Pois Deus não castiga ninguém. Os que sofrem, sofrem colhendo o fruto do que plantaram. Como é Deus? Deus é como Cristo na cruz. Como é o rosto de Deus? O rosto de Deus é o rosto de Cristo na cruz. Deus é amor. Irmãos, eu me lembrei agora, eu já até contei para a Angelina e vou terminar contando este sonho que eu tive. Não foi bem propriamente um sonho, foi uma espécie de uma revelação bem rápida que eu tive dormindo. Eu estava num ambiente e de repente apareciam 3 pessoas de branco.
E eu, no sonho eu imaginava que fossem anjos, né? E aí, o primeiro falava comigo e dizia, esqueci agora as palavras que ele dizia poucas palavras. Sim, era sobre a palavra. Ele dizia, ouça as minhas palavras. Eu pensava que ele ia continuar dizendo alguma coisa. Mas aí quem falava era o segundo. O segundo era mais baixo. Esse primeiro era alto. E os três vestiam iguais. E o do meio era baixo. Era um rapaz baixo. Aí ele dizia assim, ande pelos lugares que eu andei. Ande atrás de mim. Aí o terceiro era esbelto, era magro. Mais magro do que o primeiro e mais alto do que o do meio. E o terceiro dizia assim, obedeça tudo que ele fala. E aí eu fiquei em êxtase de alegria. E quando eu ia me prostrar para adorar, porque eu tive certeza que era Pai, Filho e Espírito Santo, me dizendo cada um uma pequena frase. Ouça minha palavra. Ande por onde eu andei. E o outro dizia, faça tudo o que ele disser. E eu sabia que era a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Só que quando eu me ajoelhei para adorar, eu acordei. E eu fiquei pensando assim, por que o do meio era mais baixo? Quem seria o do meio? Quem seria aquele que diria para nós andar por onde ele andou? Qual dos três? Jesus. Pois é, porque Jesus no meu sonho aparecia menor que os outros dois. Lembram que há poucos dias nós estudamos uma mensagem aqui? E isso está bem claro do Espírito de Profecia, de que Jesus assumiu o corpo humano para toda a eternidade. Para sempre Jesus vai ter um corpo humano. É o único dos três que tem corpo. Ele terá um corpo humano para toda a eternidade. E a Bíblia diz que lá no céu os salvos vão contemplar nas suas mãos e nos pés as marcas da cruz. Amém. Jesus é maravilhoso, irmãos. Jesus é amor, Jesus é bom. O que nós poderíamos dar a Jesus como resposta desse amor? O que você precisa fazer para dizer a Jesus que você aceita esse amor? Que tipo de sacrifício Ele pede de nós? Ele só diz, ande por onde eu andei. Será que estamos dispostos, irmãos, a andar por onde Ele andou? Esse é o apelo de hoje. Ande por onde eu andei. Vamos ficar em pé, mas vamos dizer sim a Jesus. As pessoas em volta de nós, irmãos, estão caindo pelas tabelas. Estão sem esperança. Estão depressivas. Estão desistindo de viver. Nós temos o remédio, nós temos o consolo. Deus está operando uma maravilha de milagre em nós, irmãos. Amém. Tem pessoas aqui que já deviam ter morrido há muito tempo. E está aqui vendendo saúde. Eu sou uma delas. O que eu tenho para oferecer a Deus? O que você tem para oferecer a Deus? Quanto você daria em troca da sua vida? Querido Deus, o poder está na Tua palavra. Verdade. A Tua palavra, Senhor, foi falada, foi lida, foi ouvida nesse momento. Agora, o Teu Santo Espírito que nos conduz a Jesus, o Teu Santo Espírito que nos convence do pecado, trabalha em nós. Sim, arrebenta, Senhor, esses corações duros que existem dentro de nós. Quebra, Senhor. Coloca dentro de nós um coração que possa receber esse amor para levá-lo adiante, para transmitir a outros. Pois é a única maneira de refletir o Teu amor
é amando-nos uns aos outros. Verdade. Que haja perdão, que haja amizade de verdade. Sim. O que adianta, Senhor, dizer feliz dia do amigo, se nós não estamos dispostos a estender a mão uns aos outros? Leva-nos, Senhor, para esta semana, para esse resto de semana. Sim. E cuida de cada um de nós. E fortalece, Senhor, a nossa fé. E nos ajuda a contemplar a cruz. Para não desviar nem para a direita nem para a esquerda. Amém, Senhor. Guarda-nos e leva-nos em paz para nossas casas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.